Foi um final de semana pesado. E mais um final de semana que a diversão nacional foi o Senado Federal. Primeira notícia de que já são 30, o número aqui, já são, eu retiro. Diz o jornal que já são, eu não acredito. Já seriam 30 o número dos parlamentares que se comprometeram a não comparecer, para não dar quórum. Conforme os senhores sabem, a cassação de um mandato exige metade mais um dos membros do Senado votando favorável a essa cassação. Então, tem que ter 41 não presentes, mas 41 dos presentes votando favorável. Se 30 já dizem que não comparecem, é um sinal de que será difícil alcançar esse quórum. Segundo lugar, é um fato que já aconteceu aqui. Na Comissão de Ética, a aprovação foi feita da cassação. Aqui no plenário, baseado no voto secreto, a cassação não aconteceu. Aliás, também nos anões do orçamento, enquanto a Câmara cassou 14, no Senado a comissão cassou. Mas o Senado, no plenário, no voto aberto, no voto secreto, também não cassou. Agora, o interessante é que essa casa tem isto que a caracteriza. Os líderes aceitam, se reúnem, decidem e votam de um dia para o outro, de hoje para amanhã. Outras matérias da maior importância, passa dia, passam meses, passam anos e não são expostas à votação. Por isso eu tenho certeza que essa matéria debatida aqui no plenário, exposta pelas manchetes dos jornais, rádios e televisões em todo o Brasil, atendendo um apelo que se faça ao presidente do Senado, ele colocará em votação. Como disse o senador Pedro Táxi, como disse o senador Álvaro Dias, a matéria está pronta. Não tem absolutamente nada, pode ser posta em votação amanhã. Por que não botá-la em votação? É hora de botá-la em votação, é o momento propício de colocá-la em votação. Isso não envolve nenhuma preocupação com alguma votação que vamos ter agora envolvendo A, B ou C. Vale em termos de futuro, em termos da importância de que isso seja uma triste realidade que desapareça daqui. Disse muito bem o senador Pedro Táxi, é importante para que a opinião pública fique entendida que todos nós somos favoráveis ao voto secreto para eleger o deputado, o senador, o presidente da República. Aliás, essa época, durante muito tempo, durante toda a República Velha e durante toda a monarquia, era a votação do ridículo. A votação era feita com assinatura aberta e não existia justiça eleitoral, existia uma comissão indicada pelo presidente da República ou pelo governador do Estado para acompanhar a votação. Era chamada votação a bico de pena, o governo ganhava. Graças a Deus, com a Revolução de 30, veio o voto secreto. E ele é uma conquista absolutamente necessária. Nós todos defendemos que o eleitor, ao votar, ele tem que ter a tranquilidade de votar em quem quer sem o medo de perseguição. Então, o voto secreto, para o eleitor votar no vereador, deputado, prefeito, governador, senador, presidente da República, deve continuar a vida inteira. Diferente é a situação do parlamentar. Nós somos eleitos pelo voto secreto, mas aqui na casa o nosso voto tem que ser aberto. Seja qual for a questão, o povo tem o direito de saber em quem nós vamos votar, como nós vamos votar. Não há argumentação nenhuma para qualquer tipo de votação por chamado voto secreto. Esconder de quem? Estamos escondendo o voto de quem? O Brasil tem que saber como cada um de nós vai votar matérias, principalmente as mais importantes.
Então, isto, que ao longo de tempo é algo ridículo que existe, há momentos na vida em que as coisas... Chegou o momento de terminar. E não, nada mais do que o momento de terminar é agora, quando a imprensa toda está colocando o Senado no ridículo. Nós estamos sendo a desmoralização, a charge se repete com relação a nós. Nós somos motivo de deboche de toda a opinião pública. Como é que o Senado vai votar? Claro que vai votar. Hoje salva fulano, amanhã salva Beltrano. Vai votar, como é que eles dizem? Não é que vai votar no fulano, não. Vai votar em causa própria, então vai votar voto secreto, que amanhã pode ser ele. Pois nós é o contrário, vamos votar secreto, amanhã se for nós, também queremos se votar no voto aberto. E queremos o voto aberto nesse sentido e não o voto secreto. Então, eu vou além. Na proposta que foi feita aqui pelo Álvaro, acatada pelo senador Pedro Tax, no sentido de que nos dirigimos pessoalmente ao presidente Sarney. Presidente Sarney, está na mão de Vossa Excelência. Se até aqui não foi posto em votação, não dá para dizer que a culpa é do doutor Sarney. A culpa é que ninguém fez movimento, então o negócio ficou parado na gaveta. É a tradição dessa casa. Matérias mais importantes, de repente a gente esquece e fica na gaveta. Agora não, doutor Sarney. Agora é a opinião pública, é a manchete nacional, é o Brasil inteiro olhando para essa casa. E essa casa fazendo um apelo a Vossa Excelência que coloque essa matéria em votação. Não há dúvida, não há interrogação, não tem que ir para comissão nenhuma, já passou por onde tinha que passar. É Vossa Excelência dizer, com diferença de 48 horas dias, na quarta-feira vai ser votado. Vou falar amanhã, na quinta-feira vai ser votado. E se vota na quinta-feira. Pois não, senador. Senhor senador Pedro Simon, eu quero novamente concordar com Vossa Excelência. É interessante que nesta casa, quando se há a chamada vontade política, quando existe a chamada vontade política, nós aprovamos aqui medidas provisórias de afogadilho, medidas provisórias que chegam a esta casa com um dia para encerrar o prazo. E aí existe a chamada vontade política para aprovar as medidas provisórias mais descabidas que possam existir. Medidas provisórias com contrabando, medidas provisórias com chamados caudas legais, medidas provisórias que ofendem a Constituição. E aí nós votamos rapidamente. Votamos assim como um corisco, como um raio que cai do céu. Agora, de repente, esta matéria que é muito importante, não só para o Senado, é importante para a República. Nós ficamos com prolegômenos, com salamaleques, ficamos com rapapés a respeito desta matéria de suma importância para a consolidação da República. Nós não queremos perseguir quem quer que seja, nós queremos assumir a nossa responsabilidade e dar ciência à nação que aqui existem representantes dos Estados-membros que estão de acordo com o que diz a Constituição da República. No mais, é conversa fiada. No mais, é não querer votar. No mais, senador Pedro Simon, no mais é enrolação. Enrolação. Nós precisamos, todos os dias que nos restam até o dia da votação, cada um de nós subir a esta tribuna e mais uma vez e todos os dias pedir ao presidente Sarney que coloque este ponto em votação. Coloque este ponto em votação e cobrar todos os dias a da presidência do Senado. Só tem uma questão que Vossa Excelência falou, mas deixou um lado vazio. A gente falava durante muito tempo que a medida provisória era uma excrescência do Poder Executivo. O Poder Executivo mandava e nós votávamos. Agora, há má fé nossa também. Há um acordo. Vem a medida provisória e entra o contrabando. Quer dizer, a cada medida provisória desse tamanhozinho, que invoca 30 milhões, há um contrabando de emenda de parlamentares que vai para 300 milhões. Então, nós estamos nessa jogada. Agora, o que Vossa Excelência disse do ilustre representante do DENIT, o que ele vem falando na imprensa, o que ele já vem contando no jornal, o que ele vem dizendo das coisas que aconteceram e o que é importante que se esclareça dos vários lados, envolvendo vários partidos de governo e de oposição,
Mas como é que ele não é chamado, meu Deus do céu? Mas como é que ele não é chamado? Como é que o requerimento está lá na Comissão de Ética, na gaveta, e não se põe em votação esperando o quê? Tenho certeza que o Procurador-Geral do Distrito Federal vai atender a proposição de Vossa Excelência e vai fazer a convocação. E me permite, eu convido Vossa Excelência e a senadora Ana Amélia para assinarmos em conjunto esta representação, que já está pronta. Eu vou assinar agora a representação. Com o maior prazer. Ele vai fazer a convocação. Mas mesmo essa convocação vai ficar ridícula para nós. Porque ele vai fazer aquilo que a Comissão de Ética não quis fazer. Aquilo que é obrigação da Comissão de Ética fazer. Chama as pessoas que vêm aqui já dizendo que não vão falar, já dizem eu não vou falar nada, e são convocados para dizer que não vão falar nada. E aquele que já está dizendo o que vai dizer, e é um escândalo, não é convocado. Não tem explicação. Olha, hoje a Vossa Excelência abordou um assunto mais duro do que o outro. Mas hoje é uma segunda-feira que começa bem. Porque, como diz Vossa Excelência, e não precisa nem ser semanal, pode ser umas 3 vezes por semana. É um assunto que eu me coloco do lado de Vossa Excelência. Vamos a esse debate e vamos a essa discussão. A comissão já foi muito além do que a gente imaginava. Eu me lembro quando eu vim a essa comissão dizendo que a CPI ia sair, e a imprensa cobrou de mim e colocou em manchete, quase que brincando comigo, dizendo: só o senador Pedro Simão, na sua idade, acha que vai sair. Não vai sair. Saiu. Todo mundo dizia que não ia dar em nada. Todo mundo apostava que a Delta não ia ser aberta às contas, e as contas foram abertas. Todo mundo disse que os governadores não seriam convocados, e foram convocados. E o outro que não foi, será. Então, a comissão, apesar dos pesares, ela está caminhando. Senadores que nem o senador Pedro Táxi, senador Miro Teixeira, deputado Miro Teixeira, o nosso brilhante rapazinho, o senador do Amapá, estão tendo um belo trabalho e a comissão está caminhando. Embora fique a expectativa de uma certa não vontade de apressar do presidente e do relator. Houve uma sessão pesada. Graças a Deus, o presidente da comissão, nosso querido amigo, está bem, foi para o hospital, mas não tinha nada, mas ele teve que se afastar. O vice-presidente era do PT, então assumiu o comando. PT na presidência e PT na relatoria. E foi o dia mais difícil da comissão, e que o PT pagou todos os pecados que ele tinha que pagar. Acho que foi bem. Se a comissão foi bem até agora, e avançou até agora, é o que a imprensa está dizendo. O Lula pode estar até arrependido de ter pedido a comissão. As coisas foram diferentes do que ele imaginava. Mas o assunto que eu vim a essa tribuna mesmo é as manchetes de jornais de hoje, dizendo que o presidente do Supremo estaria sendo derrotado pelos seus colegas na intenção de que a votação do mensalão acontecesse ainda esse ano. Até uma certa malícia que eu acho que quem conhece o presidente do Supremo, e quero dizer para os senhores, eu sou um apaixonado pelo presidente do Supremo, pelo seu discurso de posse, a sua biografia, um homem que é um jurista fantástico e ao mesmo tempo é um poeta da vida extraordinário. Ele está dando uma demonstração de grandeza que realmente me faz emocionar. Então, tem alguns até querendo dizer, não, ele quer apressar para ser durante a presidência dele. É uma coisa de uma grosseria que eu, sinceramente, me irrita. Mas, na verdade, tem algumas coisas que não dá para entender. O recesso do Supremo, em julho, é necessário, mais até do que o nosso. O nosso já diminuiu, era o mês inteiro, agora só 15 dias. O do Supremo parece que é um mês. Mas cá entre nós, daria para liberar esse recesso, essa oportunidade. Um esforço a mais dos ministros do Supremo para que esse período de recesso fosse suspenso seria importante. Uma outra matéria, o presidente acha que deve ser colocado com prioridade a votação do mensalão.
alguns ilustres senadores colocam uma matéria que é respeitável, que deve ser a rotina normal, e que todas as matérias importantes devem ser votadas ao mesmo tempo. Eu acho que não. Eu acho que, se pudesse votar o mais breve possível no mensalão, era uma coisa importante. Alguns dizem que não, é porque tem dois ministros, o atual presidente que se aposenta daqui a 7 meses e o ex-presidente que se aposenta daqui a 5 meses. Eu acho importante que seria que esses dois presidentes estivessem presentes na votação. É muito melhor do que duas pessoas novas que vão entrar recém agora, sem conhecer, que nem esses conhecem, toda a votação. São duas pessoas que passaram pela presidência e têm conhecimento de tudo. Permitir que eles estejam presentes na hora de votação, eu acho que é fundamental, ao contrário do que estão argumentando. Quer dizer, agora vamos sair os mais experientes, 2 ex-presidentes para 2 pessoas novas, numa época em que está se colocando em xeque essas votações. E cá entre nós, numa época, num Supremo, que o presidente Lula já indicou 8. Dos 11 que estão lá, 8 já foi indicada pelo presidente. Se sair esses 2, 10 vão ser indicadas